Olá, olá, pessoal, boa noite. Olá, Boa noite, tudo bem, doutora? tudo bem e você? Tudo bem, vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar para nossa live. Vamos sim. E aí, como você tá? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei super feliz. Ah, eu também. É o primeiro, tenho certeza que será o primeiro de muitos. Ah, assunto não falta. Não falta, não falta. E a gente está na mesma linha de raciocínio, né? Com certeza. É tão legal quando a gente se identifica, né, com o profissional. Boa noite, Cidinha, tudo bem? Deixa eu ver quem que está aqui entrando. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Gisele, Sônia. Cássia, Amanda, tem bastante paciente aí. Legal. Vamos começar então? O Vamos. doutora Ana Gabriela Neves, se quiser se apresentar um pouquinho, como que é a sua formação, fala um pouquinho sobre você, para eles te conhecerem. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Elaine para a gente estar aqui falando sobre o glúten, né? Um tema super importante que às vezes as pessoas ainda têm muito tabu, não entende. Eu sou médica, sou formada há 5 anos, me formei pela Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, e desde então eu sempre procurei, fiz medicina querendo o bem-estar dos meus pacientes, físico, mental, né? E eu escolhi a medicina integrativa porque eu vejo que as pessoas estão cada dia mais doentes, mais procurando remédio e sem solução, né? De ir na causa do problema. Hoje eu falo que é um sintoma, um remédio, um sintoma, um remédio. E por que não a gente prevenir a doença, né? E por que Sim. não a gente ir na causa da doença ao invés de ficar só remediando, né? E aí foi que eu comecei a fazer a pós com o Dr. Lair Ribeiro, que eu sou extremamente apaixonada. É Foi o um nosso divisor, mestre, né? ele é demais. Nossa, eu não tenho palavras para falar o que ele está fazendo na minha vida e na vida dos meus pacientes. E aí foi aí que eu segui por essa linha de uma prevenção, tá? E aí estou muito feliz, me encontrei nessa área. Essa área de medicina integrativa é uma especialização nova, né? Parece que antes não tinha. É novo. A gente tem gente que ainda nem considera ainda uma especialização, né? Sim. É nova, mas eu acho que é o futuro da medicina, viu? Vai ser por aí. Porque as pessoas estão cada vez mais buscando essa prevenção, né? As pessoas hoje em dia elas não estão mais, elas questionam, elas leem, o Google tá aí para você ir atrás de informação, você não acredita em qualquer coisa que te falam. Às vezes você fala uma coisa que o paciente não gosta, ele vai lá e não, eu vi, li ali que tá assim, né? Então eu acho que é isso, as pessoas têm que questionar mesmo, têm que ir atrás, porque a gente vê muita informação por aí, então a gente também tem que saber filtrar o que vem por aí, né? Sim. E outra, é muita informação, né? De médicos mesmo, né? Com É, é. informação totalmente oposto, né? Eu falo que os pacientes também, coitados, porque um fala para usar margarina, o outro fala para usar manteiga. Um fala para É, usar o óleo, o outro fala para usar banha, né? Então as pessoas também sim. confundem a cabeça delas, né? A gente fala para aumentar a gordura e diminuir carboidrato, o médico fala para reduzir carboidrato porque tem um colesterol. Isso aí é um assunto de uma live, porque eu não sou essa médica, não. É, não, você já está mais, né, à frente, né? A gente Olha, precisa então do hoje a gente vai colesterol. falar aqui do efeito, né, do glúten, o efeito do glúten, o que ele causa na sua saúde. E aí, doutora Ana Gabriela, vamos falar, vou chamar de Ana, nem vou chamar de doutora, tá? Claro. Você pode explicar um pouquinho para eles o que é o glúten? Uma pergunta também que eles não entendem muito, qual que é a diferença do glúten de hoje para o glúten, né, que era usado antigamente? O glúten, ele sofreu uma modificação nos últimos 50 anos. O glúten que o Jesus Cristo comia tinha 14 cromossomos, para você ter uma ideia. Hoje em dia, o glúten tem 42 cromossomos. O que que isso significa? Que ele foi modificado, né? E hoje em dia, além dessa modificação, é permitido por lei ele ser enriquecido com ferro. E o ferro não é legal para o nosso organismo.
ele não é capaz de ser metabolizado. Então, você acaba acumulando esse ferro aí, que a longo prazo vai trazer problemas para sua saúde, né? Eu falo que água mole em pedra dura, uma hora fura. Aí, de pouquinho em pouquinho, às vezes você fala assim, ah, mas é só hoje, mas é só hoje. E aí, esse pouquinho em pouquinho, uma hora vai trazer consequências para sua saúde. Sim. Para quem não sabe, né? Quais alimentos que contêm glúten? Todo alimento que contém trigo, cevada e centeio, né? Então, tudo que contém padaria, os pães, as bolachas, roscas, cerveja, fala que as pessoas são muito viciadas em cerveja e elas não sabem, né, o mal que causa aos poucos na sua vida, né? E É, não é uma cerveja. O pessoal começa a tomar cerveja sexta, sábado e domingo. Eu falo que eles não consomem pão durante a semana, mas eles consomem exatamente. muitos pães por conta da cerveja. Você falou tudo. Às vezes tem gente que chega e fala, ah, eu não consumo nada do glúten. E aí, quando vê, você toma cerveja e aí na cerveja tem o glúten. Então, às vezes, tudo que você fez na semana, você está perdendo no seu fim de semana. Aí você fica naquela, perde peso, né? Que a maioria das pessoas buscam hoje em dia perder peso. E aí você perde o peso, chega no fim de semana, você perde tudo aquilo que você fez certinho durante a semana, né? Mas ainda E, bem que hoje em dia já temos opções de cerveja sem glúten para os intervalos da vida, né? Quando você quer ter e confraternizar com os amigos, ainda tem essa possibilidade. Hoje em dia, gente, tudo a gente tem que criar o hábito de ler o rótulo dos alimentos, né? Porque você nunca sabe o que você está levando para sua casa. Então, hoje em dia, leiam, porque açúcar também é muito disfarçado com outros nomes. Às vezes você acha que está comprando um produto achando que não tem açúcar e a hora que você vai ver, não está o nome diretamente açúcar, mas tem açúcar. Então fique atento a isso. sim. E quanto ao glúten, né? Ele é difícil de ser metabolizado, né? E ele também atrapalha a absorção de nutrientes. Sim, eu fiz um vídeo aqui, eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês entenderem o que o glúten faz no intestino e onde começam as doenças, tá? Eu vou mostrar aqui e a gente vai comentando. Vou tirar aqui para mostrar. Ó, esse aqui é um vídeo que eu tenho aqui de um intestino saudável. Tá vendo que só algumas bolinhas estão passando por esse intestino? Outras maiores não passam. Não sei se está dando para ver direito, Uhum. tá? Então, isso é um intestino saudável. E aqui embaixo, nessa parte aqui, seria a corrente sanguínea, certo? E aqui são as junções estreitas do intestino, certo? E aí, o que que acontece? Essa junção estreita, ela foi feita para não deixar coisas indesejáveis passar por aí, né? E aí, quando o intestino doente, já já vai aparecer o vídeo aqui para vocês do intestino doente. Ele começa a passar coisas indesejáveis, por exemplo, um peptídeo ou um aminoácido que não deveria passar. E aí, quando passa e cai aqui na corrente sanguínea, o nosso corpo ele interpreta isso como um corpo estranho. E aí ele começa a criar anticorpos contra esse corpo estranho, tá? E aí é isso que causa essas reações de hipersensibilidade e doença autoimune. Por isso que eu sempre falo para os meus Uhum. pacientes que a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. Ó o intestino doente agora. Aquelas junções estreitas, elas estão separadas, tá vendo? E aí a vilosidade aqui também está prejudicada. Então vai passar coisas que não deveriam passar aqui no nosso intestino, tá? E aí começa todo o problema. Aqui no vídeo vai ter a hora que passa as coisas que não deveriam passar, tá? Eu vou esperar aqui para vocês verem, mas eu vou continuar a explicação. Ó, o intestino saudável, que não passa, aquelas bolinhas maiores que são indesejáveis, né? Vamos pensar assim, não passa. E aí vai ter coisas é, indesejáveis que vão entrar quando o teu intestino estiver doente, né? Uhum. Uma das proteínas do glúten, chamada gliadina, ela estimula uma proteína do intestino chamada zonulina, que vai inibir a ocludina e com isso vai abrir essa junção estreita do intestino. E isso vai permitir que entre coisas que não deveriam entrar, entendeu? Eu falo sempre, o glúten ele adoece, gente, o intestino da gente, tá? E aí, Não, não só o intestino, né?
Não só o intestino, mas a importância do intestino para a nossa saúde, né? Vou passar um pouquinho Sim. aqui para ver se eu consigo chegar olha lá, a parte do intestino doente, tá vendo? Tá passando coisas que não deveriam passar, certo? E aí, E, e doença autoimune, cada dia aumenta mais, sim, aumenta né? muito. Tireoide, Aqui cada a dia gente. mais pessoas com tireoide, com diabetes, Isso. artrose. Exatamente. E eu falo que a doença autoimune, ela nunca vem sozinha. Se você tem uma doença autoimune, você pode pesquisar que você tem mais de uma, tá? Eu falo que é igual o pombo quando ele vai na praça comer uma pipoca lá, ele nunca tá sozinho, ele tá sempre em bando. A doença autoimune é a mesma coisa, tá? Ela sempre, se você tem uma, você pode pesquisar que você tem outra, tá? E aí Sim. eu falo do intestino, que ele adoece o intestino da gente, por quê? O nosso intestino produz 80% da nossa serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, né? Então, às vezes, você tá triste, você tá um pouco deprimido, você vai em algum médico e ele vai lá e entra com antidepressivo, sendo que o problema seu tá no intestino. Se a gente melhorar o seu intestino, esses seus sintomas vão melhorar. E é isso que eu bato na tecla sempre, de tratar o sintoma e não de tratar a doença e não o sintoma, né? Então, por isso a Sim. importância de cuidar do nosso intestino. Mas não só isso o glúten afeta, né? Ele afeta a enxaqueca. Tem gente que relata, por exemplo, eu comi uma macarronada no sábado e fui ter uma enxaqueca na quarta-feira. Isso pode acontecer. É uma hipersensibilidade tardia, tá? É super comum. Às vezes as pessoas não associam a isso, né? Acham que não dão importância. Constipação, gases, quando você tem o intestino muito solto. Já aconteceu muito comigo de comer e logo em seguida correr para o banheiro. Se eu não correr, fazer na calça mesmo, sabe? Outra coisa também, né? Rinite, bronquite. Sim. Eu Doença de falo isso por pele. experiência própria. Eu tenho bronquite. E quando eu como, eu não sabia, né, até então, que o que me fazia mal mesmo era o glúten. É, E eu vivi, mesmo comendo saudável, né, entre aspas, né, pão integral, um macarrão integral, eu sentia falta de ar. Após, assim, era comer e sentir falta de ar, já ia usar minha bombinha. é isso E mesmo. quando eu comecei a tirar, né, o glúten, né, excesso de carboidrato, foi onde eu melhorei e melhorei também as crises de bronquite. É Então, isso assim, mesmo. são coisas, né, que as pessoas não sabem o que está fazendo mal. Então, tem tantas pessoas hoje com enxaqueca, com É, dor de cabeça e não sabem e vão, né, aos médicos e também eles não pedem. Por quê? Por falta de conhecimento, né? E tem também, né? Tem o celíaco, que na verdade é a minoria, né? Acho que chega a Hoje eu 1%, falo que né? doença celíaca é para quem quer, e não para quem pode, entendeu? É uma doença extremamente rara. Só que Cara, a medicina hoje ela está mais querendo incluir do que excluir as coisas, né? Eu acho que é tão mais fácil. Os pacientes sim. às vezes chegam para a gente e falam assim: mas como que eu vou descobrir se eu tenho isso, né? Tem algum exame para eu fazer? Gente, o melhor teste é tirar da tua rotina. Método de exclusão, né? E outra, Exatamente. se eu consumir hoje uma macarronada, né? Que você citou o exemplo, e passou um pouco, eu passei mal, eu já consigo perceber que é aquilo que está me fazendo mal. Então não tem nenhum exame, né? Quando a pessoa tem sensibilidade ao glúten, não existe exame, é isso? Até existe, só que são exames caríssimos que tem que às vezes mandar para fora do Brasil, tá? Então, não vale a pena, nenhum plano de saúde cobre, tá? Então, o melhor jeito é você fazer o teste mesmo. Comeu, deu dor de cabeça? Tira. Deu diarreia ou deu uma constipação? Você vai ter muitos gases, as doenças de pele, dermatite, psoríase, tá bem ligada a isso, tá? Então é o jeito. Eu tenho estudos de gente com problema no ocular que fez uma dieta assim de 15 dias que você já vê melhora na regressão da doença, doença de pele também, sabe? Então o melhor Tem jeito eu até sempre falo, tem tira. pessoas que também falam sobre o tremor, né, nos olhos, na Sim, pálpebra, né? sim. E tem tremor também, tá muito ligado à doença de Alzheimer, tá?
eu falo que o glúten, ele afeta a nossa saúde como um todo, tá? Só que aí vai depender onde que está o seu elo mais fraco. Às vezes você pode ter hipersensibilidade ao glúten e não apresentar nenhum sintoma intestinal. Às vezes você come esperando que vai passar mal, vai ter diarreia, ou vai ficar constipado, ou vai ter gases e não vai ter nada. Porque talvez o seu elo mais fraco não seja o intestino, tá? Pode ser que o seu elo mais fraco seja o cérebro, pode ser que seja o fígado, pode ser que seja o coração, pode ser que seja a pele. Então, ele sempre vai arrebentar no elo mais fraco, tá? Então, não significa que você não ter problema intestinal, que você não tem hipersensibilidade ao glúten. Não. Às E vezes outra você só não tem coisa, né? sintoma. Isso que eu ia falar. A maioria das pessoas não sentem nada. E Sim, aí não sentem o sintoma e continuam consumindo muito glúten, muito pão, excesso de cerveja, mas no futuro vem a conta, né? exatamente. Você falou o que eu ia falar. Tem gente que às vezes fica, ah, eu não sinto nada, não tem nenhum sintoma. Gente, você pode estar doente e não ter sintoma. A sintomatologia, infelizmente, é a última coisa que vai aparecer, tá? A hora que o nosso corpo já está em exaustão, já está cansado de tentar melhorar isso e não tem para onde correr, é que esses sintomas aparecem. E aí, infelizmente, já pode ser tarde demais, né? O estrago já foi grande. E assim, eu vejo atualmente que as pessoas consomem assim glúten o dia todo quase. Porque elas acordam, elas comem pão, bisnaguinha, rosca, né? Pastel, frito, além do glúten, da óleo vegetal, de manhã, né? Um absurdo isso, 7 horas da manhã comer um pastel. E com Exatamente. Coca-Cola, né? E aí É, vem o refrigerante. e açúcar também, né? Às vezes realmente a alimentação das pessoas hoje, gente, eu falo que a comida tá deixando a gente doente. As pessoas não têm consciência disso, né? O que deixa a gente doente é o que você põe na tua geladeira, no seu prato. O seu garfo é extremamente poderoso para te ajudar a prevenir inúmeras coisas. E tem muita gente que não dá importância para a nutrição, né? Não sabe o tanto que isso é importante. Sim. E aí logo já vem o almoço, a maioria come macarrão, miojo, Não, eu postei, esses dias lasanha eu postei congelada. Esses Oi? dias eu postei um vídeo sobre os benefícios do miojo. Ele é tudo menos para comer. Você pode fazer reparos, né, com ele, mas para comer não oriento. Eu falo que a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos, né? Optar por comida de verdade. Na verdade, eu trabalho com low carb, muito com low carb, né? Apesar de ter muita. Tem pessoas contra, mas não sabe o benefício da alimentação mais limpa, né? Uma alimentação mais baseada em comida de verdade. Porque eles falam assim, Elaine, como que eu vou viver sem o glúten? Porque as pessoas, elas estão presas ao glúten. Elas estão presas no pãozinho francês, presa no miojo, no macarrão, no pastel. E quando a gente fala para evitar esse tipo de alimento, elas falam, nossa, mas e agora o que eu vou comer? E É, assim, além do glúten, né, é uma alimentação muito pobre em nutrientes. Não sim. tem nada de nutriente. E aí as pessoas estão adoecendo cada vez mais e vão ao médico, o médico medita, mas é o que você sempre fala, não trata a causa. Eu falo que você vai no médico, aí você ganha um remédio, aí esse remédio começa a te dar um efeito colateral, você ganha outro remédio, e você ganha outro remédio, e a hora que você vê, você tá uma polifarmácia, e os seus sintomas mesmo, você tá cada vez mais doente. Você só tá mascarando, né? Infelizmente. Sim. Você falou, hoje eu até postei meu almoço, falei, gente, eu tô comendo isso aqui. Tem gente que acha que vai ficar com fome. Faz um teste, né? Come de manhã um ovo e come de manhã um pão, para ver o que que você vai ter fome primeiro, né? As pessoas, antigamente eu falo que os nossos ancestrais, eles não tinham padaria, eles não tinham supermercado. O que que eles comiam? Eles viviam na caça, né? Comiam comida de verdade, não tinha isso. E também não tinha tanta doença que tem hoje. Eles E outra estimam coisa, que as doenças crônicas, o câncer, vai passar as doenças cardíacas no futuro muito próximo. E é tudo da alimentação ruim, né? Que vai levando sim. uma coisa, vai Mas levando a hoje em outra. dia tem muito caso, né? Conheço muitas pessoas hoje com câncer, pessoas novas, infelizmente. E eu não vejo uma outra. Eu acho que a alimentação, assim, é quase 90%. É a base Esse de tudo. estilo de vida de hoje em dia.
Concordo, é a base. Infelizmente. Sabe o que que eu queria que você comentasse? É sobre as farinhas que as pessoas podem substituir, né? Que as pessoas a gente está falando, mas às vezes eles não sabem o que que a gente pode substituir. Quais as farinhas que você indica? Olha, tem várias farinhas que não contêm o glúten, né? Uma pergunta que fizeram aqui para mim na minha caixinha do Instagram, perguntaram se a farinha integral ela contém glúten. Ela contém glúten da mesma forma, tá? Outra pergunta também que fizeram aqui, já que eu respondo a sua pergunta sobre as farinhas, tá? Só estou lembrando aqui das perguntas. Sobre o pão de fermentação natural, se ele continua contendo o glúten. Tá? Quanto mais fermentado for o alimento, mais benéfico ele é para a nossa saúde, né? Ele contém mais micro-organismos, mais bactérias que ajudam na nossa imunidade. Mas mesmo o pão de fermentação natural, ele continua contendo o glúten, tá? Quanto às farinhas, tem farinhas sem glúten, farinha de arroz, tapioca, polvilho. E outra pergunta que fizeram aqui para mim, eu vou só entrar nessa, já vou aproveitar e já vou responder. Perguntaram se tirar o glúten emagrece. Na verdade, quando a gente. Não existe um alimento que emagreça e também não existe um alimento que engorde. Né? É um conjunto de fatores, é a soma de todas as suas escolhas durante o dia, durante a semana. Né? Depende do seu estilo de vida geral. Então, não é um alimento. Agora, quando as pessoas diminuem a quantidade de glúten, geralmente elas diminuem o peso porque elas tiram farináceos, né? Então, elas diminuem a quantidade de carboidrato ingerida no dia. Sim. Mas assim, tem farinhas que não contêm glúten, por exemplo, a farinha de arroz, a tapioca, a farinha de mandioca, mas que contém o índice glicêmico alto. Então, eu trabalho muito com farinhas de baixo índice glicêmico também, né? Na verdade, eu trabalho mais com farinha, eu indico mais as farinhas com índice glicêmico menor, pela quantidade de pacientes que eu tenho, que são diabéticos, e também que o objetivo é emagrecimento. Então, as farinhas que não contêm glúten, farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de linhaça, farinha de coco. Na verdade, são várias farinhas. O que mais? Amendoim, de banana verde, né? Farinha de banana verde, farinha Amo- de Amora, abóbora, chia. macadâmia. Ah, Elaine, mas aonde eu encontro essas farinhas? Geralmente são encontradas em empórios, né? Ou supermercados. Outra pergunta também é sobre a aveia. A Sabe o que que aveia, eu... ela não contém o glúten, mas ela pode ocorrer a contaminação cruzada contendo glúten. Então, se for consumir a aveia, no rótulo deve estar escrito, né, que não Não contém tem glúten. glúten. É. Isso. É, Deixa eu ver uma pergunta aqui. Farinha de amêndoas e farinha de aveia pode? Acabei de responder. A pode, farinha de aveia, o ideal é que esteja descrito que não contém glúten, porque ela não contém. Mas às vezes na forma de armazenamento, quando Às, for. às vezes, no galpão que você embala o glúten, ela pode ter uma contaminação cruzada. Ela não tem, mas na hora de embalar, ela pega o glúten e acaba tendo, né? Então, se for consumir aveia, o ideal também é que seja sem glúten. Mas hoje em dia a gente encontra, né, variedades de macarrão sem glúten. Tem também os pães sem glúten. Foi outra pergunta que fizeram aqui no meu Instagram. Perguntaram, falaram assim, Elaine, o pão sem glúten é muito caro. Realmente, ele é mais caro. Mas você pode fazer em casa. Hoje em dia, gente, a gente tem hoje YouTube, Google, tem diversas formas de você poder fazer um pão. E outra coisa, quando a gente fala de tirar o pão francês, né? As As pessoas pessoas. logo querem substituir por algum outro pão. Mas na verdade você não precisa acordar e já comer um pão. Você pode comer um ovinho mexido, você pode comer um queijo Você pode praticar o grelhado. jejum para você descansar o teu intestino, né? Que também Sim, esse é um tema que também a gente pode fazer uma live sobre o jejum, sim. né? Eu falo que você falou da tapioca, é interessante, porque muita gente tem dúvidas sobre a tapioca, né? Se ela engorda ou não. Eu falo que a tapioca ela é boa
por não ter glúten. Mas assim, no processo de emagrecimento eu não gosto muito, né? Porque eu acho que ela atrapalha um pouco. Mas assim, para hipertrofia, eu acho que ela é até bem-vinda. Mas as pessoas têm muita dificuldade, às vezes troca o pão pela tapioca. É a única coisa para mim que tem diferença é não ter glúten. Mas tá trocando, não tá trocando nada para mim, na minha opinião. Eu acho que não vai fazer Na muita verdade, diferença. assim, uma pessoa que não tem problema de obesidade, de sobrepeso, diabetes, Sim, para pré-diabetes, hipertrofia vai. resistência insulínica, né? Tudo bem. Uma criança, por exemplo, com uma pessoa celíaca ou que tem sensibilidade, tudo bem. Mas uma pessoa que tem um sobrepeso ou todos esses problemas tem que evitar a tapioca, né? Tudo que engrossa muito, tudo que contém muito amido, o índice glicêmico é muito alto. Eu vi aqui a pergunta do Leandro, né? O polvilho. O polvilho também, o índice glicêmico dele é altíssimo, mas ele não contém glúten. O polvilho não contém glúten também, mas o índice glicêmico dele, a quantidade, por exemplo, eu acho que uma colher de sopa ou 2 colheres de sopa tem 23 ou 26 gramas de carboidrato. Então, é uma quantidade alta de carboidrato, porém não contém o glúten. Eu falo que é sempre bom associar, né, a proteína junto com esse carboidrato, que o efeito é menor, né, no corpo da gente. Sempre que você associa um carboidrato junto, ele não engorda tanto como sozinho. Eu falo, eu não para comer pão, mas eu sempre falo, um pão sozinho engorda mais do que um pão com carne, por exemplo, né? Agora, sim. Quando Né? a gente coloca a proteína, né, é igual a fruta. Chupar uma laranja após o almoço é melhor do que você chupar uma laranja no café da tarde, sozinho. Sim, porque você vai estimular o pico de insulina e isso é péssimo para o emagrecimento e para quem tem resistência à insulina, né? Eu também sempre falo isso para meus pacientes, sempre colocar a fruta como uma sobremesa, nunca sozinha, nunca frutas isoladas no meio do dia, ainda mais porque as pessoas acham que é porque fruta é saudável, né? E tem frutas que têm alto índice glicêmico que também faz mal. E mesma coisa o suco, né? Sim, não, o suco, a gente é um dia para falar do suco, porque o povo bebe suco de laranja achando que é saudável e não é saudável, gente. Eu falo que Suco de uva integral. Eles falam, Elaine, mas é suco de uva integral sem açúcar. é igual a laranja, eles têm essa cultura de achar que é por causa que porque é da fruta é saudável. E aí eu falo que Deus, quando ele criou a fruta, ele criou o açúcar e a fibra junto, né? Quando você faz o suco, você separa o açúcar da fibra. Quando você toma aquele copo de laranja, gente, quantas laranjas foram feitas no suco? O açúcar está inteiro ali, né? Aí você tem uma sobrecarga no teu fígado. Tem muita gente com enzimas hepáticas alteradas, nunca bebeu por causa do suco de laranja. Sim, é igual, quando você come a laranja, o ideal é que você consuma o bagaço, né? Porque contém mais fibra, não só apenas o suco. Eu vi uma pergunta aqui, a gente estava fugindo um pouquinho, mas vamos responder, né? É, Bacon na dieta cetogênica? Pode. pode. Bacon? Pode. O ideal é que seja um bacon, Artesanal, né? o ideal, de preferência, sempre o mais natural possível. Mas pode sim. Olha, eu separei algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Tapioca a gente já respondeu. Sobre aveia, que me perguntaram. Tirar o glúten emagrece, então eu já respondi aqui para vocês. Do pão sem glúten. Farinha Me de trigo perguntaram, integral, respondi. E do pão. me perguntaram se o glúten tinha algum benefício na nossa saúde. Não tem. Não, a gente não precisa do glúten para viver, gente. Muito pelo contrário, ele traz muitos malefícios, tá? Outra coisa que eu queria falar, que sobre essa questão da hipersensibilidade aí, evitar as mamães aí de plantão, evitar, quanto mais cedo o glúten for introduzido na dieta da criança, maior a incidência dessa criança desenvolver uma sensibilidade ao glúten e uma doença autoimune. Então, mamães, não introduzam o glúten na dieta dos seus filhos antes dos 2 anos de idade, tá? Tem um jeito de você saber se a pessoa ela é intolerante, só de olhar no rosto. Você tem que fazer a medida aqui, ó. Essa medida do rosto tem que ser igual a essa medida, que tem que ser igual a essa medida. Quando a pessoa tem a testa muito alta, significa que isso é um sinal de uma sensibilidade ao Sensibilidade. glúten.
E aí cresce a caixa craniana aqui, né? Então, não introduzir para as crianças. Tem a sociedade de pediatria que fala que para você dar o quanto antes, fala o contrário disso. Então, eu não indico antes dos 2 anos Mas e se quando a puder gente evitar, fala, né? melhor Quando a ainda. gente dá algum conselho para a mãe, né? Às vezes a gente ouve muito. Ah, eu dei para meus filhos, não aconteceu nada. Meus filhos tomaram leite com açúcar e não aconteceu nada. Por que que agora não pode? Exatamente. Porque, igual a gente falou, o sintoma ele não aparece na hora. Você pode estar doente e ele manifestar muito tempo depois. A hora que o teu corpo já está em exaustão, não está aguentando mais, aí ele vai entrar em fadiga e vai começar a vir uns sintomas, né? Sim, Então, é igual, por exemplo, uma pressão alta, né? A maioria das vezes ela é assintomática, né? A pessoa não sente. Quando ela sente uma dor na nuca, que ela vai para o hospital, já está muito alta. é, exatamente. Então, o glúten, né, excesso de alimento industrializado, aos poucos vai trazendo malefício aí para a saúde, né? Eu falo assim, envelhecer, todo mundo vai envelhecer, né? Mas o ideal é que envelheça com saúde. Você tem que É ver verdade, como porque você quer assim, envelhecer, né? Você quer envelhecer independente, fazendo as suas coisas, ou numa cadeira de roda, dependendo de todo mundo, para fazer tudo, né? A escolha é sim, sua. hoje em dia, artrose, quantas pessoas têm artrose e não sabem que o glúten é inflamatório? Olha, você entrou num ponto que eu falo que sobre artrose, o glúten, ele causa quando você diminui ele na sua dieta, ele melhora uma recuperação da densidade óssea e reverte a osteopenia. Por quê? A absorção inadequada do cálcio e da vitamina D, eles causam uma sensibilidade ao glúten e aí causa osteoporose. Então, se você diminuir o consumo dele, você consegue reverter essa questão óssea, a questão da pele, né? Da psoríase, das doenças, dermatite. A artrite reumatoide é uma inflamação. Então, se você diminui a inflamação do teu corpo, você vai melhorar a inflamação ali, vai melhorar a tua dor. Você melhora diabetes. Eu falo que é possível curar diabetes tipo 2 com alimentação. E tem gente que não acredita, né? Acho que eu tô louca. E qual a alimentação? Fala para eles. Low carb e cetogênica. Gosto Low das carb, duas, cetogênica. né? Eu, assim, eu E consigo ver aliada ao jejum resultados, intermitente. eu tenho resultados aqui incríveis. É, A gente consegue tirar, né, os medicamentos, diminuir a insulina, é. e é Você uma falou conquista muito grande. aquela hora você falou assim, ai, da tapioca é só quem tem resistência à insulina. Aí minha pergunta é, quem não tem hoje em dia? A maioria das pessoas tem, não sabe. A maioria das pessoas nunca dosou uma insulina e não tem nem noção de que tem. Fica só baseando a glicemia, A achando que tá glicemia. normal, né? A Eu falo maioria, que eles pedem o exame de glicemia, eles fazem só glicemia capilar. eu Eles falo não que veem a hemoglobina glicada. se você trabalhar com insulina, você consegue antecipar um diagnóstico de diabetes em 10 anos, gente. Então, às vezes, você tem lá, minha insulina, minha glicemia tá normal, eu não tenho nada. A hora que você vai ver, a tua insulina tá extremamente alta, você nem tem sintoma disso, né? E outra, e aí vai interferindo na sua vista, Sim. né? As Eu pessoas não falo veem. que a gente, quando não faz cocô direito, você fica mal-humorado, né? Você carrega fezes, você não fica legal. E aí, você melhora isso quando você retira o glúten, você melhora. E além de brinde, você ainda perde peso, gente. Olha, além de melhorar tudo isso, você ainda perde peso. Quem não quer, É. E né? assim, eu ouço falar assim, eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou comer o que eu quero. Todo mundo está livre, né, para fazer as escolhas. Todo mundo está livre. Mas eu, por exemplo, eu quero envelhecer com qualidade de vida. Eu não quero Sim, chegar, eu tenho 60 anos. Eu não quero ter uma artrose devido ao meu estilo de vida antigo. Eu não quero ter uma tireoide. Eu não quero ter diabetes, não é? com Porque certeza. envelhecer a gente vai, mas a gente tem que conscientizar que a alimentação previne muita coisa. Previne. Você falou, a gente tem que saber o que é prioridade para a gente, né? Porque às vezes tem gente que não preocupa com o futuro, quer viver o hoje, quer viver o agora. E você que trabalha com nutrição, eu sempre falo que as pessoas elas têm que adotar um estilo de vida, né, Elaine?
Porque tem gente que vem, eu quero fazer uma dieta. Dieta tem prazo de validade, gente. Dieta, você fica louco para terminar, você fica louco para se sabotar, você quer ter o dia do lixo, né? Vejo os pacientes falando muito disso. Então você tem que adotar um estilo de vida que seja prazeroso para você e que aí você não vai ter essa vontade louca, né? Eu falo que você pode se permitir, às vezes, comer um doce, comer um pão, tomar Tomar uma uma cerveja. cerveja. Só que isso está fazendo parte da vida dos brasileiros hoje. Tem gente que bebe Coca-Cola todos os dias. Como que você quer ser saudável bebendo Coca todo dia? Entendeu? Come doce todo dia. Então, se você fizer 90% certo, 10% não vai te atrapalhar. Mas você tem que ter constância, né? O que as pessoas querem não é constância, é velocidade. Então, quando elas buscam um emagrecimento, na verdade, elas apenas buscam emagrecimento. Elas não se importam muito, eu vejo, com o que realmente elas estão comendo, o que realmente tem no prato, o que realmente tem nutriente. Eu sempre Então, falo, eles, você se alimenta ou você se nutre, né? Porque uma coisa é você comer, outra coisa é você nutrir teu corpo, né? então, e outra, deu uma derrapada ou outra aí, a pessoa, já era, não é pra mim, eu não consigo. E Gente, aí caiu, ela levanta, chutou o balde, busca o balde e volta, né? Tem que ter. Não é fácil mudar os hábitos, é difícil. No início, quando você muda, você tira, você fica irritado. Quando você tira o doce, você tira o glúten, dá dor de cabeça, né? Você fica mais mal-humorado, porque o açúcar, por exemplo, ele dá. Eu falo que ele dá o mesmo bem-estar que uma cocaína, tá? Ele dá a Mas mesma. é um prazer tão momentâneo, né? Não vale a É um pena. prazer momentâneo e uma frustração logo após. E aí Exatamente. a pessoa, ela vê que ela não consegue, que o doce foi mais forte que ela, que o pão domina ela, ao invés dela dominar aquele pão. Eu E falo aí ela sempre se isso também. frustra, a roupa não serve. Se você não tiver controle da sua vida, quem vai ter, né? Você não conseguir mudar isso, não conseguir comer isso, quem vai ter? Eu falo que você é o que a tua comida come, então cuidado. O que você anda comendo por aí, né? É, é isso mesmo. E E assim, aí, só voltando sobre o glúten, eu falo que as pessoas podem ter a sensibilidade ao glúten, gente, e não ter nenhum sintoma intestinal, voltando a esse assunto, tá? Então, vai arrebentar no elo mais fraco. Onde que é o teu elo mais fraco? É o cérebro, é a pele, é o intestino. Para vocês terem ideia, o glúten ele aumenta as transaminases também. Então, você pode dosar TGO, TGP, gama GT, tá alta. Às vezes você questiona o paciente. Você bebe? Ele fala, não, não bebo. Aí o médico fala, não, você bebe, tô vendo que você bebe. E na verdade é pelo glúten, ele faz isso também, tá? Então não fique esperando ter sintoma para achar que você não tem nada, tá? Que às vezes você não é mais precisa. fácil Eu, evitar, né? Evitar. eu falo que as pessoas, elas não precisam ter o diagnóstico da doença celíaca para retirar ou reduzir o glúten ou qualquer outro alimento da vida, né? Você precisa olhar para o teu corpo e ver os sinais que o teu corpo dá, né? A partir do momento que você começa a entender isso, você não precisa de diagnóstico nenhum para mudar seus hábitos. E é mais fácil, né? Você ter uma experiência de viver com qualidade de vida do que ficar esperando um problema, uma doença aparecer aí, e às vezes você já tem ela e ela só não manifestou ainda, né? Sim. É igual a diabetes, né? Você não vai esperar ser diagnosticado para cortar o açúcar. Você Sim, pode prevenir isso, né? com certeza. A diabetes, para mim, é uma doença que não podia existir, já que você tocou. Porque, assim, ó, é doença nutricional. Diabetes tipo 2 é por causa da comida, né? Eu É estilo falei de hoje, e vida. repito, os nossos hábitos, a nossa alimentação está deixando a gente doente. Se a pessoa, se o nosso paciente vem, você sabe, você já tirou remédio de pacientes, já emagreceu gente aí 20, 30 quilos sem remédio, só com comida de verdade. Só que a gente depende do paciente também, né? Que às vezes a gente orienta, ele precisa fazer a parte dele, porque não tem uma bolinha mágica lá, a gente não faz milagre ainda, né? Eu falo que é 50% da minha parte e 50% da parte do paciente, né? Com Porque se certeza. ele não fizer a parte dele, a minha parte fica comprometida. Mas Aí fala assim, assim, eu não o posso reclamar, nutricionista não, não é porque é muito bom. paciente dedicado, pessoal.
Às vezes você vai lá e fala assim, ah, aquele nutricionista, aquele médico não é bom, mas não é bom porque você não tá fazendo nem a tua parte, ué. O que é pra você fazer, você não faz e quer colocar a culpa no outro. Você quer ficar jogando responsabilidade que é sua nas costas dos outros, né? E aí, É mais fácil jogar a responsabilidade, né? é. Sabe outra coisa que o glúten faz, gente? Ele diminui o nível de vitamina B2, vitamina B9, B12, o ferro, a absorção da vitamina D, do cálcio. Por isso que eu falei lá que às vezes você pode ter osteoporose, porque não consegue ser absorvido direito. Como o teu intestino não tá legal, né? Não tá saudável, tem E a coisa que não maioria vai das acontecer. pessoas que tem doença autoimune tem a vitamina D muito baixa, né? Tem, tanto que a gente dá altas doses de vitamina D em doenças autoimunes. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada sobre o protocolo Coimbra. É fantástico, a gente consegue melhorar muito o paciente com a vitamina D, né? Tem. E aí você falou da tireoide. Uma das doenças muito comuns hoje em dia é a tireoidite Hashimoto, né? Que ela é um hipotireoidismo, é uma doença autoimune, que é onde o corpo começa a atacar a tireoide. Quando eu mostrei aquele vídeo lá que separa a junção do intestino e passa coisas que não deveriam, o corpo estranho vai detectar aquilo, o corpo estranho como um corpo estranho para o corpo, né? E aí ele vai começar a criar anticorpos. E quando ele cria esse anticorpo, tem um anticorpo tem uma proteína muito parecida na nossa tireoide. E aí ele acha que esse corpo estranho, ele ataca a tireoide, é onde ele começa a causar a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, assim, quem nunca dosou o anti-TPO, dosem, porque você pode assustar a hora que você vê o resultado, tá? Tem E pacientes fala aí uma coisa para gente, qual é o exame que pede para detectar a doença celíaca? Porque às vezes as pessoas elas demoram, né, para fechar um diagnóstico e elas não pedem, o médico talvez não peça, né, um exame. Qual que é o exame? O Uai, ideal? você pode fazer uns exames de sangue, tem alguns exames de sangue que não tem aqui, tá? Vai para fora, e aí tem com biópsia, né, que você faz do intestino, tá? Do Mas assim, intestino. doença celíaca é muito raro. Ela É. é uma doença limitada ao intestino delgado, tá? E é extremamente raro. É mais E a fácil de doença encontrar celíaca pessoas que têm também é sensibilidade. genética, né? Oi? Tem a questão genética também. Tem um pouco, mas eu falo que você não é refém da tua hereditariedade, né? Não é porque teu pai, que a tua mãe tem doença celíaca que você vai ter, não é porque teu pai e tua mãe tem pressão alta ou diabetes você vai ter. Você carrega o gene com você. Eu falo que é uma arma, tá? E aí você tem o gatilho. Você vai Eu puxar o sempre gatilho uso ou essa não. frase. Os seus hábitos vão te levar a isso, entendeu? Você Sim. tem o gene, aí você vai trabalhar para o gene ele se manifestar ou não. É o que você vai pôr na tua boca que vai definir se você vai ter ou não, entendeu? Eu atendo as pessoas, né, as pacientes. Ah, mas eu tenho predisposição em ter diabetes. Eu vou ter diabetes, porque minha mãe tem, minha avó tem, minha tia tem. Fala, mas qual é o seu hábito hoje? Está te levando a sua genética ou você vai reverter essa genética da sua família? Exatamente. Você não é refém da sua hereditariedade. Coloque isso na sua cabeça. Porque é fácil culpar a genética, É, né? ou senão também, ai, meu metabolismo que é lento, minha tireoide que é lento. Não, eu falo que você tem que saber dar alimentos pro seu corpo para ensinar ele, né? A queimar gordura. Gente, o corpo da E gente fala é uma coisa lindo. para mim. A gente falou aqui dos malefícios do glúten e quais, né? Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da gente tirar o glúten. Você também já foi acima do peso, né? Conta um pouquinho para eles. Eu já fui acima do peso, eu já, nossa, já comi muito errado, achando que comia certo. Comia um pãozinho de manhã, comia de 3 em 3 horas, achando que isso ia acelerar o meu metabolismo, né? E aí, igual eu falei, gente, eu tinha medo de sair de casa, às vezes eu tinha medo de comer fora de casa, porque eu tinha uma diarreia que se eu não corresse pro banheiro, eu fazia cocô na roupa. E aí eu fui num proctologista, fiz colonoscopia, fiz um monte de exame, não dava nada, falava que eu não tinha nada. Aí um belo dia eu falei, eu comecei a estudar, pesquisar e vi que eu poderia ser sensível ao glúten. Foi aí onde eu diminuí drasticamente o consumo.
Eu fiz a desparasitação, que é muito importante. As pessoas hoje em dia perderam esse hábito, né? Até aproveitando agora, é live, dia 25 começa a lua nova. Quem não tomou vermífugos, que perdeu esse hábito aí nos últimos tempos, faça a desparasitação, tá? É um hábito antigo que os nossos avós faziam e que a gente acabou perdendo, né? Hoje em dia, a criança derruba o salgadinho, põe na boca, vai no banheiro, às vezes não lava a mão, come muito fora de casa, você nunca sabe a procedência do alimento. Então é importante fazer a desparasitação. Aí eu fiz a desparasitação, melhorei a minha alimentação e com isso eu comecei a perceber, nossa, eu não tenho mais a diarreia igual eu tinha antes. Porque, de verdade, às vezes eu comia uma coisa, eu não saía da mesa, eu não tinha terminado meu prato, eu já corria pro banheiro e tinha diarreia, E tá? era só o glúten ou também a lactose? Eu também gostava muito de leite, tá? Mas eu associei mais ao glúten, porque eu não bebia tanto leite quanto eu consumia o glúten, entendeu? E aí, como eu fui descobrindo que o leite também é bem inflamatório para o corpo, eu comecei a diminuir. Foi tudo junto, foi um conjunto de tudo. Aí eu comecei a fazer atividade física, melhorei meu sono, melhorei minha alimentação, perdi aí bastante peso, tá? E só com comida de verdade, eu, é, eu falo que não tem pílula mágica, né, Elaine? É só Não. constância que o resultado vem. E a gente não engorda da noite pro dia, assim como a gente não emagrece da noite pro dia, né? Então a gente tem que ter Muita paciência. paciência, né? É, tem que Paciência. ter. Sabe o que que eu queria É, falar pro pessoal? Que eu sempre posto sobre a maçã cozida com canela, não sei se você já viu. E eu falo que se você quiser manter um médico longe, é comer uma maçã cozida com canela por dia. E o porquê disso? Muita gente me pergunta, mas por quê? A maçã, gente, ela é rica em pectina. E a pectina, ela tá muito presente na casca da maçã. Quando você cozinha essa maçã, 7 a 8 minutos, ela libera mais pectina, tá? E essa pectina é uma fibra solúvel que ela atua como probiótico, que vai alimentar as bactérias boas do nosso intestino, né? E vai gerar ácido graxo. Esse ácido graxo de cadeia curta, ele vai desempenhar um papel importante na imunidade do intestino e no tratamento assim das doenças inflamatórias intestinais. Então, todo dia, como uma sobremesa do seu café da manhã, do seu almoço, do seu jantar, introduza a maçã cozida aí. Você pode colocar canela, cravo, qualquer especiaria que vai te ajudar muito na tua saúde intestinal, tá? As pessoas às vezes entendi. perguntam, eu quero repor, tomar vitamina, mineral, né? Só que as pessoas não fazem o básico primeiro, né? Vamos fazer o Não, eu básico. sempre falo isso, que as pessoas acreditam muito na vitamina em cápsula, na vitamina no pote de whey É, e não dão importância na comida de verdade. é, Gente, a comida de verdade, né? Tudo que vem ali da natureza, proteínas, ovos, castanhas, azeite, abacate, vegetais, tem tudo que o nosso corpo precisa. Tem todos os nutrientes ali, tem toda a proteína que você precisa. sim. E eu vejo assim, as pessoas falam que comer saudável é caro. Você Mas tirou elas da minha compram um boca. pote de whey protein de R$ 200. Não é Gente, caro. esse dia eu comprei coxa sobre coxa, R$ 8,90 o quilo. É caro comer saudável? Você compra uma coxa sobre coxa, você faz assado, você coloca batata doce, você faz uns legumes, uma Olha, salada. eu faço feira toda segunda-feira. Aí eu compro da semana. Eu gasto R$ 50 comprando assim muita coisa, sabe? Pra passar a semana mesmo. Aí você vai lá, compra uma pizza que é 80 para comer um dia só, entendeu? Então tudo é prioridade, né? Você tem que saber o que que é prioridade na tua vida. Quanto que custa a cervejinha do final de semana? É, realmente. Eu não sei quanto custa uma cerveja. As pessoas tomam muita cerveja. Uma cerveja tá 10, R$ 15 uma garrafa. Quanto que custa um maço de cigarro? Tem pessoas que fumam 2 maços de cigarro por dia. Então, assim, a questão é prioridade, né? Porque as pessoas acham que ser saudável é caro. E depois, no futuro, quanto que a pessoa vai gastar com medicamento? Eu falo que caro é um dia de UTI, né?
Caro para mim é o dia de UTI, não alimentar corretamente, fazer atividade física, que é muito importante também, né? Às vezes a gente É, fica, não quero fazer atividade. Eu acho que a alimentação, ó, se você não quiser fazer atividade, você vai emagrecer. Mas a atividade vem outros benefícios, né? O bem-estar, a cabeça, ansiedade, né? exatamente. Não, é. Então, e aí a gente falou sobre os malefícios do glúten, e quando a gente tira o glúten da alimentação, a gente sente assim um bem-estar tremendo. O sono melhora, o intestino melhora, a pele Melhora, a melhora. disposição melhora, o peso, né? Você perde o peso, aí a autoestima melhora, que às vezes você não tá entrando naquela roupa que você passa a entrar, você fica feliz por isso, né? As pessoas passam a te elogiar na rua, por que que teu cabelo tá mais bonita, tua pele tá mais bonita, e aí é só, você vai embora, né? Aí o céu é o limite, Sim. né? É. Então, tem alguma pergunta aí, gente? Acho que fizeram algumas perguntas aqui em cima, eu passei. Vamos Vamos lá, fazendo pergunta. mas o vermífugo da farmácia é indicado ou o cronograma de desparasitação é melhor? Olha, eu oriento fazer. Tem vários tipos de desparasitação, tá, gente? O que eu passo para vocês é o básico, é só para quem perdeu esse costume mesmo, tá? Você pode comprar o albendazol de 400 miligramas, vai tomar um comprimido por dia, por 5 dias. No quinto dia, você espera 20 dias e repete por mais 5 dias. Criança também pode fazer, toma por 3 dias apenas e não precisa repetir depois de 20 dias, tá? Outra coisa que serve como um vermífugo natural é o mamão, você mastigar a semente do mamão, tá? Ele ajuda a matar parasita também. É um pouquinho ruim, mas você tem que pesar aí os prós e os contras e os benefícios são melhores, né? O que eu falo do básico é isso. A gente precisa limpar o nosso terreno biológico, né, Elaine? E como que é feita essa limpeza? Através de parasita, limpar metal pesado. Você tem que limpar tudo para depois você começar a nutrir. Porque se você está com o intestino doente, você não adianta ficar dando as coisas ali que você não vai absorver. Às vezes você tem o Não, e intestino outra furado, coisa, né? E passa quando as por. pessoas falam assim, quando a pessoa vem busca, né, uma mudança de estilo de vida, elas querem alguma coisa para introduzir. Ah, o É, que que eu como para ficar mais saudável? Ou o que eu como para emagrecer? É muito mais você tirar o que faz mal do que você colocar o que te é, faz bem. é. Não, Porque se você começar a tirar do seu dia a dia, né? O excesso de açúcar, excesso de farinha branca, alimentos industrializados, né? Processados, excesso leite. de bebida alcoólica, excesso de leite, consumir os lácteos mais fermentados, né? Quanto mais fermentado, o queijo, por exemplo, menos lactose ele tem e mais bactérias boas ele traz aí, benefício para o seu intestino, para a sua imunidade. Então Sim. é muito mais tirar do que colocar. Quando a gente começa a tirar os alimentos inflamatórios, a gente vê um benefício enorme, né? Eu vi uma pergunta aqui, né, perguntando da maçã. A maçã cozida, pode ser qualquer uma, verde ou vermelha? A maçã pode ser qualquer uma. Eu geralmente compro a vermelha, tá? Você lava ela, tira a semente dela, cozinha de 7 a 8 minutos para liberar a pectina, que é o benefício dela, tá? Uma por dia não vai te fazer muito bem, vai te deixar longe de muitos médicos. E Você sabe que isso é uma coisa que eu não sabia, estou aprendendo também. Vou não, começar a fazer. todo dia. Eu tenho aqui também, é muito bom. Outra coisa que é legal, que já que a gente está falando de hábitos saudáveis, eu uso vinagre de maçã orgânico. Como eu disse, tem muita gente que tem resistência à insulina e às vezes nem sabe, né, gente? Então, assim, fazer um shotzinho, colocar uma colher de vinagre de maçã orgânica ajuda muito. Antes da refeição, ele minimiza o pico de insulina, tá? Então, façam aí o teste. E o que eu queria convidar vocês é a tentar fazer uma mudança aí, uma semana, né, Elaine? Ver se consegue ficar uma semana sem o glúten aí, para vocês sentirem os benefícios. Eu falo para os meus pacientes, para as pessoas que me seguem, não acredite em nada que eu falo. Faz o teste em você, né?
ver se realmente funciona ou se eu tô. Ah, essas duas estão loucas aí, não é tudo isso, estão exagerando, né? Faça o teste em vocês mesmos e sintam os benefícios, vocês vão ver. Tem gente que em uma semana vê uma diferença incrível na vida. E assim, às vezes a pessoa está tão comendo errado, o hábito dela está tão errado que ela nem percebe os malefícios, ela nem vê, ela acostumou, né, com aquele É. mal-estar. E aí, quando ela melhora os hábitos, por exemplo, eu acho que 90% a minha alimentação é boa. E eu também sou filha de Deus, os 10% de vez em quando eu saio fora, mas assim, com a consciência tranquila, né? Eu Claro. falo que o que manda não é é o dia a dia que manda, né? Não é de vez em quando você comer alguma coisa ou outra. E quando eu como alguma coisa que eu não estou acostumada, o meu corpo logo me dá algum sinal, Sim. né? Assim, eu sinto dor de cabeça, ou meu intestino fica desregulado. Então, eu já fez um detox, né? E aí ele sente. Então, quando a pessoa está comendo muito errado, às vezes ela nem sente todos os malefícios. É, eu falo que você vai fazer isso, você vai tirar, vai sentir os benefícios, e aí quando você colocar de novo, você vai sentir como aquilo te faz mal. Eu fui a São Paulo no meu curso esses dias, no meu café da manhã comi um pão. Ai, que arrependimento. A minha barriga estufou, deu uma distensão abdominal, uma dor na barriga, queria ir no banheiro, com aquela sensação de querer ir no banheiro e não conseguir, sabe? Então, assim, às vezes não vale a pena, gente. E aí você só vai ver isso quando você tira, que o teu corpo já tá tão inflamado que ele que às vezes umas pequenas coisas você não sente. E eu sempre falo para os meus pacientes, olha, gente, não é normal você estar cansado, não é normal você ser fadigado, não é normal você dormir e não descansar, né? O teu corpo tá dando sinal, só que às vezes você não tá interpretando esses sinais aí. Às vezes você tá cansado, fala, meu dia foi cheio, você atribui ao cansaço ao seu dia cheio, né? E o intestino tá associado muito ao estresse também, né? E quem hoje em dia não é estressado, né? Então, atente ao sinal que o corpo dá, porque às vezes você tá doente aí e não sabe. A maçã cozida é na água mesmo? É na água mesmo. E se você quiser beber essa água com a canela depois, também pode, não tem problema nenhum, tá? A maçã você cozinha por 8 minutos, Laís. Você corta ela em 4 pedaços, tira a semente, faz com a casca mesmo. E aí você pode colocar cravo, canela, especiarias aí e comer. Sempre como uma sobremesa, depois do seu café, do seu almoço, do seu jantar, tá? E a gente falou do glúten inflamatório, né? E tem também, a gente pode utilizar o açafrão, o gengibre, que são anti-inflamatórios naturais. Sim. No shotzinho com o vinagre de maçã orgânico, você pode colocar o limão, a cúrcuma, o vinagre de maçã e um pouquinho de água. E tomar todo dia. Faz muito bem. Eu não fico doente faz muito tempo. Eu não sei nem o que é resfriado mais, graças a Deus. Eu também não. Uma pitadinha de sal integral, né? Ah, o sal integral, para quem não sabe, é ótimo, gente, para nossa saúde. Ele ajuda a desidratar. A maioria das pessoas hoje em dia, elas não estão doentes, elas estão desidratadas. Eu já consegui melhorar pacientes que têm dor na coluna, dor no joelho, histórico de fibromialgia por desidratação. Qual que é a diferença do sal, para quem não sabe? O sal refinado, quando ele passa pelo processo de refinaria, ele perde os 80 minerais que tem na composição dele. Fica só o cloreto de sódio, que faz mal para a saúde, que causa pressão alta. O sal integral, ele tem os 80 minerais na composição dele. Então, por exemplo, a gente vê muito falar, sou hipertenso, não posso comer sal. O sal integral melhora a pressão arterial se você tiver Tem deficiência de magnésio, potássio, né? de magnésio. Ele é Porque o relaxante magnésio e vai é melhorar, né, a pressão. uma das causas da pressão estar alta é pelo magnésio. Então, quando você toma no sal ali, você acaba equilibrando o nível de magnésio. Se a sua pressão alta for por deficiência de magnésio, ela vai normalizar, tá? Dor de cabeça, pro intestino, para treinar, às vezes você está em jejum, para render melhor no treino, para disposição, para energia. Eu não vivo sem. Todos os dias de manhã eu coloco uma colherzinha de chá para 1 litro de água, tá? E aí, Chá quem de tem sal. Uma colherzinha de chá de sal. de sal integral para 1 litro de água.
E para Eu não coloco na água, eu ponho 3 pedrinhas de sal rosa grosso, e porque eu não gosto de diluído na água. Aí eu ponho e tomo água. eu tomo diluído, eu gosto de tomar ao longo da minha manhã. Minha primeira manhã, a minha hidratação Sim. é essa. E quem usa o sal refinado para cozinhar, é uma dica também, troca, tá, pelo sal integral, tanto para tomar quanto para cozinhar. Vai trazer muitos benefícios aí. Uhum. E outra coisa que as pessoas também são desidratadas hoje, além delas não consumirem água na quantidade ideal, porque quando eu pergunto, toma água? Tomo, mas quanto de água? Elas tomam água, mas o quanto elas tomam? 2 copos por dia. É, você toma, mas não está Então, sendo assim, a suficiente, né? quantidade ideal, gente, é de 35 a 40 ml por quilo de peso, tá? E aí vocês fazem a conta aí. Outra coisa que eu queria tentar também é que eu vejo aqui, né, no consultório, quando as pessoas vêm até o nutricionista, né, geralmente vêm com um objetivo maior, geralmente é emagrecimento. E aí eles falam assim, ah, mas eu tô comendo saudável e a minha filha quer comer a minha comida. Ela pode comer a minha comida diet? Ela pode comer minha sobremesa sem açúcar? Gente, o que não é saudável para você também não é saudável para ninguém da sua família. Se você quer ter hábitos saudáveis, o ideal é que você crie, né, junto com a sua família, hábitos saudáveis. As Então, pessoas você, mãe, né, dona de casa, tente criar hábitos saudáveis para a família toda. Não é apenas emagrecimento. Isso é uma prevenção de doença futura. as pessoas têm essa mania, às vezes, de perguntar se pode isso, mas da coca, da chocolate, eles não perguntam se pode, né? Não, Chocolate, eles falam assim, Elaine, gestante pode fazer low carb? Quem está amamentando pode fazer low carb? Mas eles não perguntam. Pode comer pizza, Coca-Cola, exatamente. né? É, Então, comer saudável para eles. Então, assim, a gente está vivendo hoje com uma inversão, eu acho, de valores. Porque a gente não tem um incentivo da mídia, sim. né? Por questão aí financeira. A Você gente viu não que tem, a alguns Globo médicos fez um também não desserviço incentivam de. muito. Você viu que a Globo fez um desserviço de falar sobre o jejum, que não tem benefício? É. Essa O que semana? ela vai ganhar falando do jejum? Eu falo Quem que vai patrocinar? ai, gente, olha, tem que saber filtrar as informações que vocês veem por aí, porque é cada baboseiro que a gente encontra que não tem cabimento. É, É, outra coisa que você citou aí da criança, gente, a mãe tem que dar o exemplo. Às vezes a mãe fala para mim assim: ai, mas o meu filho não come isso, ou o meu filho tem muita dificuldade de comer aquilo. Gente, a criança come aquilo que você oferece para ela. A criança não sabe o que é uma bolacha, a criança não sabe o que é um doce, a criança não sabe o que é um refrigerante. A criança não vai no supermercado comprar. Então, a criança come o que tem dentro de casa, é o que o pai e a mãe levam. Então, você tem que dar é o que exemplo. eu falo é o seguinte, né? A gente fala assim, ah, mas criança gosta de um salgadinho, uma bolacha. É lógico que de vez em quando, né, deve ser permitido. Vai ao aniversário, na casa da amiguinha, às vezes na casa da avó, né? Mas dentro de casa, você não precisa ter alimentos industrializados e ricos em açúcar. E uma criança, ela não entende o que é saudável ou não. Se você der um prato de comida, a criança não quiser se alimentar ali, a mãe vai lá e dá um copo de leite com Toddy. É lógico que a criança vai preferir o copo de leite com Toddy e a bisnaguinha com requeijão. Ela não tem conhecimento do que é saudável, não. Ela apenas sabe que é mais docinho, mais gostoso. Então, tem que se atentar que é hábito saudável, prevenção de doenças. Tem que bater muito nessa tecla, né? Sim, a gente tem que mudar o nosso paladar, né? O nosso paladar é doce. Para a gente mudar isso, a gente tem que ir diminuindo, gente. De cortar de uma vez é difícil, mas vai diminuindo. Eu falo que para tirar o açúcar do café, porque na verdade quem toma açúcar com café não gosta do café, gosta do açúcar, né? Então diminuir isso, é, diminuir o paladar, porque quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer, né? Vira um ciclo vicioso. E a mesma coisa da farinha, né? De É, branca. é. Ela E é vicia, isso, né? né?
Não, gente, a mensagem de hoje, não esperem você ter um diagnóstico de doença celíaca para você retirar ou reduzir o glúten na tua vida, tá? Olha para o teu corpo, olha para os teus sintomas, faz o teste, não precisa de exame, vai lá, fica uma semana, 15 dias sem comer, a hora que você comer de novo, você vai sentir a diferença na sua vida. E quando você tirar, você vai ver que você não estava vivendo. Tem muita gente que não está vivendo aí, tá só sobrevivendo. Que está Então, arrastando, assim, né? ó, pessoas que não sentem, quando tem sensibilidade ao glúten, a maioria, a gente falou aqui, não tem, a pessoa não sente nada, né? Não tem sintomas. Mas você aí, se você está tendo muita diarreia, ou intestino muito preso, muita dor de cabeça, enxaqueca, umas pelotinhas que aparecem assim no braço, né? Uma dermatite, ou uma vermelhidão, assim, uma mancha vermelha. O que mais que pode ser sintomas? Indisposição, irritabilidade, você não conseguir concentrar, uma memória ruim, tá? Então, tudo isso pode ser sintomas que você tem uma sensibilidade ao glúten. E não, como a gente não tem um teste, um exame para ser feito, a gente tem que fazer o método de exclusão. Então, a gente tira, né? Exclui por um período, uns 10 dias, o glúten e vê a melhora aí no seu corpo. Tá? Eu queria que vocês fizessem algumas perguntas, que acho que a gente tem um tempo aqui de alguns minutinhos para a gente encerrar a live. Quero saber se vocês A gostaram. pessoa falou Essa é assim, a primeira pastel live não que eu dá, estou né, fazendo. Elaine? Oi? A pessoa escreveu assim, ó, pastel não dá, né, Elaine? Pastel, só se for de farinha de amêndoas, feito na air fryer. Uma pessoa perguntou, e o sal marinho? O sal marinho pode. O sal marinho pode, flor de sal, sal de Mossoró, sal integral e o sal rosa. Cuidado com o sal rosa. Tem muito sal rosa falsificado hoje em dia no mercado, tá? Um teste para você ver se ele é falsificado ou não é colocar o sal na água. Se ele ficar muito rosa, colorir demais a água, é falsificado, tá? Corre dele. Vamos ver se tem mais Até o alguma sal pergunta. grosso? O sal grosso é um problema, é o seguinte: o sal grosso tem muito glutamato monossódico nele. E é aquele lá que dá. É aquele modificante de sabor, sabe? E ele é extremamente cancerígeno e tóxico para o nosso corpo, tá? Então, quando for comprar o sal integral, olhar o sal grosso, olhar se tem glutamato monossódico na composição. Se tiver, corre que é veneno, tá? Uhum, sei. Se não tiver, você pode comprar ele e triturar, não tem problema nenhum, tá? O vinagre de Vinagre de maçã maçã. orgânico, eu compro no Mercadão aqui de Poços. Geralmente no Mercadão você acha, tá? Mas geralmente encontra assim, Andréia, em empórios, aqui no Empório da Ju, às vezes no supermercado Baleia, você encontra. Uma dica de lanche sem glúten para crianças. Tá? É, eu tenho uma receita de um pão legal, vou mandar. Um pão que você faz com ovo. Agora eu não vou lembrar de cabeça aqui, tá anotado. Mas você tem um pãozinho aí para Mas assim, lembrar? ó, iogurte, é lanche de escola, talvez, que ela esteja perguntando. Mas, Ô, Thalita, me manda uma mensagem no meu Instagram que eu vou te mandar uma receitinha aí que é sem glúten, muito legal. E que agora eu não lembro aqui. mas você pode. Uma dica de lanche para criança sem glúten: pipoca. Às vezes Mas a criança gosta. o milho A tem que milho é tomar cuidado. inflamatório também. Tem que tomar cuidado com o milho, Iogurte, porque petinho. o milho ele tem uma mitotoxina que é a fumonizina. Ela é uma bomba. Eu falo que ela não mata nem com raio-x, tá? Então tem que tomar cuidado com o milho. E aí, o milho também é uma lectina, que é um outro assunto que a gente pode falar uma hora sobre as lectinas aí. Tem muita coisa que é saudável que tem lectina, que às vezes você acha que é saudável e causa doença autoimune. Lectina é responsável por doença autoimune, tá? Panqueca de banana com ovo. Ovo com banana, ovo com queijo e canela na frigideira. É, Tem também, Thalita, no supermercado você encontra umas bolachinhas, bolachinha de arroz para Hoje tem criança. bastante opção, né, gente, no mercado de coisas sem glúten. Se não quiser fazer em casa, tem as opções.
no supermercado, na parte de seção de produtos sem glúten, você encontra. Ou no Empórios também você acha. Uma coisa que eu acho interessante é que é uma alerta, né? Que hoje em dia, se a gente for preocupar com tudo, a gente enlouquece. Mas assim, essas coisas a granel, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente está comprando, tá? Porque o risco assim de vir com toxina é muito grande. Às vezes você vai lá, compra, você não sabe quanto tempo que tá ali. Então, sempre procurar empórios de qualidade, né? De confiança. Porque às vezes você compra uma comida querendo ser saudável e acaba que tá cheio de fungo, de bactéria ali nele, onde está armazenado, tá? Sim. É. Tem mais alguma pergunta, gente? Pra gente encerrar aqui. Ô, Elaine, foi muito legal. Acho que o pessoal foi bem esclarecedora. A gente acabou falando de tudo porque uma coisa vai levando a outra, não tem jeito, né? Na verdade, a gente queria falar só do glúten, mas não dá. Não dá, porque não é só ele que inflama, né? E o corpo inflamado é um corpo propenso a diversas doenças, né? E aí Sim. dificulta você emagrecer, né? Então tem que cuidar da inflamação aí, gente, porque a inflamação é responsável pelo envelhecimento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem temas aí pra gente, né, ô Elaine? Que a gente está disposta a vir aqui falar com vocês. Tem muita coisa legal pra gente falar. Ver o que vocês querem aí, que a gente vem com o maior prazer aqui. Sim, a gente vai fazer sempre, né? Sim. Obrigada pelo convite, tá? Foi um prazer estar aqui com você. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que não foi abordado aqui ou que não entendeu, quiser mandar mensagem, quiser perguntar, a gente está aí, né, Elaine, para esclarecer tudo. Sim, eu quero agradecer também todo mundo. O pessoal ficou bem aí, participativo. E tenho certeza que essa foi a primeira live. E a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade e sempre baseado em estudo científico, né? Uma informação de qualidade para vocês. Tá Sim. bom, gente? Boa noite. Para quem não pôde assistir, eu vou deixar gravado aqui no meu Instagram. E quem puder e quem achou a informação interessante, compartilhe aí com o pessoal, com os amigos, com a sua família. Que o que é bom para você é bom para quem você ama também. Vamos disseminar saúde nesse Instagram aí, né, gente? Isso aí. Obrigada pela presença de todos vocês, tá? E a gente tá aí, contem com a gente. Contem, eu tô aí porque eu quero ver todo mundo saudável, não quero ver as pessoas doentes, se entupindo de remédio. Vamos, que seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Essa é a É mensagem de isso hoje. aí. É isso Obrigada, aí. Elaine. Um beijo, boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.